paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Todos nós temos uma identidade, né? Seja ela militar, civil, do Detran, seja qual for, nós temos uma identidade. E no mundo espiritual não é diferente, né? Nós temos também uma identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos testemunhas de Cristo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E às vezes, parece que dentro das igrejas, ou dentro do mundo cristão, existem agentes secretos, né? Onde não sabemos que diante dos nossos olhos e ouvidos estamos falando com um cristão. E a palavra de Deus nos mostra, de uma maneira muito clara, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Nós temos uma identidade, mas nós somos conhecidos, assim a Bíblia nos mostra, que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Essas são as características que nos distinguem do mundo, do ímpio, do homem natural, do crente carnal. Essas são as características. E não é diferente no mundo animal, né? Se tivéssemos que associar a nossa vida a um animal, qual é o animal que a Bíblia aponta para nós? Fale com força. Ovelha, isso. Eu estou com ovelhinha na minha mente, eu já ia falar errado. Ovelhinha, que eu estou olhando para a minha anciã, né, e ela gosta de ser chamada de ovelhinha, então se ela gosta, a gente chama ela de ovelhinha, né? Então, um animal que nos associa, né, a Bíblia nos associa, são as ovelhas. E por que nós somos associados às ovelhas, né? Porque as ovelhas são mansas, elas são seletivas na sua alimentação, elas são frágeis, elas entendem que precisam do seu Senhor, do seu pastor. E entre outras características, eu diria que uma que é importante é que ela só ouve o seu pastor. Então é muito acertado a essa associação dos filhos de Deus com as ovelhas, né? Isaías 40, verso 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí nós vemos mais um animal, as águias, né? As águias, elas são animais que voam acima da tempestade, e isso é uma característica importante. Elas têm uma visão ampla, então elas emprestam também no mundo espiritual características importantes para nós. Falar do leão, né? O leão de Judá, o leão, né? O soberano, rei, forte, força. Então existem características intrínsecas aos animais, e eu vou parar por aqui, porque esses já são suficientes, né, para que a gente possa alcançar o objetivo dessa introdução. E eu tenho o propósito nessa manhã de falar sobre dedicação total, entre outras coisas, mas esse seria o carro-chefe, talvez, dedicação total. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã, se vocês teriam já a sapiência, a sabedoria para poder dizer para mim qual seria o animal que eu iria associar para ministrar ao coração da igreja nessa manhã para falar sobre dedicação total. Qual seria esse animal que vocês... ou seja, falamos da ovelha, falamos da águia, falamos, ou seja, de cada vez, né, de animais grandes, o leão. Qual seria o animal na mente de vocês que poderíamos estar falando sobre dedicação total? Quem imagina? Quem tem uma ideia? Cavalo? Boi? Quem mais? Isso.
Quero falar sobre as formigas. Acreditem se quiser. Nós vamos hoje passear e ao mesmo tempo ser escovados pelas formigas. Desse tamanhozinho, mas que emprestam uma mensagem muito importante para nós. E aí eu vou ler um texto que fala sobre elas. E aí você já deve até conhecer. Vou perguntar para a igreja, qual é o livro? Isso, qual é o capítulo? Aí já é demais? Não é demais não, é 6. Capítulo 6. E a partir de qual verso? Aí mais fácil ainda, é só repetir, 6 também. Provérbios 6, versículo 6. E assim que você tiver feito a pesquisa na sua Bíblia, eu convido você a estar de pé para nós lermos juntos. Nós vamos hoje aprender com as formigas, né? Mas obviamente que aprender com as formigas no mundo espiritual, tá? A aula de biologia é na escola, aqui é para pregar a palavra de Deus. Provérbios 6, verso número 6. Todos acharam? Vamos lá. Preste atenção. Mas não cai antes de eu começar a pregação não, tá bom? Não cai antes não, para vocês ficarem assim impactados com a palavra. Está escrito na palavra, vamos lá. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma manhã na sua casa, na sua presença, e com expectativas, Deus, grandes, Deus, do Senhor ministrar os nossos corações, de falar com poder, ousadia, a Tua palavra, Pai, que nos faz ser homens e mulheres diferentes. Nessa manhã, Pai, nós jogamos por terra tudo que não procede da Tua parte, todo espírito de confusão, todo sentimento, Senhor, ó Pai, que não procede de fé, nós jogamos por terra também em nome de Jesus. Prepara, Senhor, o coração dos Teus filhos e mais uma vez me dá liberdade, assim como foi na escola bíblica dominical. Me dá liberdade para falar em Teu nome, Pai. Assim nós oramos. E nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Vou dar uma boa notícia para vocês, porque o texto começa muito forte, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E lá no verso 9 diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então assim, é um texto que eu fico feliz que vocês não caíram, nem desistiram, nem abandonaram a igreja nessa manhã, né? Então eu quero dar uma boa notícia para vocês, que não se trata de uma palavra de julgamento. Então, agora se desarmem, né? Se desarmem, se é que estavam armados, né? Se é que estavam armados. Uma igreja que oferece as primícias para o Senhor não é uma igreja que está armada, né? Então, não se trata de uma palavra de julgamento, mas de exortação. Isso sim. E aí isso faz bem. E a primeira exortação é de que Deus, Ele quer mais de nós. Nós não somos chamados a nos acomodar, mas sim a marchar, a avançar, a estarmos em contínuo processo de dedicação. E ser uma pessoa dedicada na obra de Deus, ser uma pessoa dedicada a Deus, implica necessariamente prioridade para Deus, priorizar Deus, implica em sacrifício, tal qual escrito no livro de Romanos, capítulo 12, verso número 1, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício no sentido de se santificar, porque o próprio Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Sacrifício no sentido de cumprir a vontade de Deus.
E só cumpre a vontade de Deus quem conhece a vontade de Deus? Só cumpre a vontade de Deus quem lê a palavra de Deus, quem escuta a palavra de Deus? Sacrifício no sentido de se esvaziar de si para que o Senhor cresça? Sacrifício de um coração quebrantado, porque a nossa identidade diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus? E nós não podemos ficar plantando sementes em solo rochoso, como alguém que, lá pegando a parábola, né? Como alguém que ouve a palavra e a recebe logo com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo ela de pouca duração, e nem também entre os espinhos, onde os cuidados do mundo, os desejos da carne, sufocam a palavra, fazendo com que ela se torne infrutífera. Prioridade para Deus e sacrifício, prioridade para Deus e sacrifício vão gerar aliança, vão gerar relacionamento mais profundo, vão gerar dedicação plena. Quando eu falo de aliança, é claro que foi estabelecida uma nova aliança em Cristo Jesus. Eu estou falando da aliança nossa com Ele, não é dele conosco. Há uma diferença bem grande. Prioridade para Deus e sacrifício vão gerar aliança nossa com Deus, com qualidade, com integridade, com profundidade. E certa vez Davi, ele disse a Salomão, seu filho, em 1 Crônicas, apenas ouça, no capítulo 28, no verso 21 e 20 e 21, o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, vamos contando, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. E prossegue dizendo assim: e eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra voluntários, com sabedoria, voluntários, com sabedoria, de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. E quando eu li essa palavra voluntários, isso chamou a minha atenção para um pequeno parênteses, de que o fato do nosso trabalho ser voluntário na casa de Deus, ele não nos dá o direito de fazer qualquer coisa de qualquer maneira, de sermos voluntários relapsos, de sermos voluntários inconsequentes, de sermos voluntários relaxados, de sermos voluntários incapacitados. E certa vez um obreiro, ele me disse assim, guarda até hoje, não com mágoa, mas guardo no coração. E ele disse assim: o Senhor, com S minúsculo, nos cobra demais. Eu não era nem pastor. O Senhor nos cobra demais. O trabalho, guardei isso, o trabalho na casa de Deus é voluntário. Foi o que eu escutei. Sim, mas eu escutei isso com a conotação negativa. Então, deixando bem claro, o Senhor nos cobra demais. Eu quero deixar claro para o Senhor que o trabalho na casa de Deus é voluntário. E eu respondi para ele: sim, é e sempre será voluntário. Eu nunca pagarei professores para ensinar as crianças no ministério infantil. Eu nunca pagarei para ter músicos e cantores no altar para louvar a Deus. Eu nunca pagarei para ter pessoas evangelizando. Eu nunca pagarei um pastor para pregar a palavra de Deus. Porque de graça recebemos os dons, de graça nós damos, porque tudo continua ainda sendo, ou deve ser, para a glória de Deus. Mas isso não nos dá o direito de fazer qualquer coisa, de qualquer maneira. Sem disciplina, porque Deus, Ele ama a disciplina,
sem zelo, já que o próprio Deus diz em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, "Se, pois, zeloso, fazer a obra de Deus de maneira relaxada", e aí Jeremias 48, verso 10 vai dizer, "Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente", fazer em desobediência, porque Jesus disse em Mateus 12, 25, "Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá." A palavra é completa, está completa, mas eu diria que poderíamos colocar aqui também, toda igreja dividida contra si mesma não subsistirá. Então o trabalho sim é voluntário, mas não é para ser feito de qualquer maneira e nem liderado de qualquer maneira. A palavra é clara. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu contei aqui 5 coisas, né? Esforça-te, tem bom ânimo, faze a obra, não temas, não te apavores. Esses são os pré-requisitos para fazer a obra de Deus. Traduzindo em miúdos, traduzindo em miúdos numa palavra, muita dedicação. Uma força além do natural, conota um grande esforço. E ao tentar quantificar o que representa esse esforço, Deus ele nos remete nessa manhã a conhecer mais profundamente as formigas. Por incrível que pareça, a despeito dessa qualidade nata, elas nos emprestam também outras 4 virtudes importantes para essa mensagem, importante para a igreja, importante para a nossa vida. E quais seriam essas 4 importantes virtudes das formigas, além da sua dedicação? Eu diria que a primeira delas é que elas são unidas. E a união faz a força. Até o mundo diz isso. Até o mundo diz isso. A união faz a força. Elas são perseverantes. Elas não esmorecem. Elas não são preguiçosas. E por serem unidas e serem perseverantes, qual é o efeito colateral positivo disso? Elas acumulam grande quantidade de alimento no formigueiro. Terceira virtude, elas são sábias. Não é porque fizeram faculdade. Elas são sábias porque o formigueiro, ele é feito mais próximo da fonte delas. E elas são também disciplinadas. Porque elas guardam o alimento para o inverno, e apesar de não terem um chefe, um líder, um general, um comandante, um pastor, elas sabem o que têm que fazer. Elas trabalham sem precisar que ninguém as fique empurrando, relembrando. Falamos hoje, na escola bíblica, de uma palavra que resume isso, chamada a característica de ser irrepreensível. Sabe o que tem para fazer e faz. Isso é ser irrepreensível. Unidas, perseverantes, sábias, disciplinadas. E falar da unidade é algo fundamental para uma igreja, para um ministério, para uma família, para um trabalho, a unidade. 1 Coríntios 1,10 diz: "Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo", Paulo dizendo, "que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos,
na mesma disposição mental e no mesmo parecer, no mesmo proceder. Então, quando nós falamos de unidade, esse texto nos deixa bem claro que estamos falando, dentre outras coisas, de uma só voz. E uma só voz implica saber que pensamentos divergentes não podem gerar atitudes divergentes. Uma só voz implica saber que a unidade, ela não ignora as individualidades, mas as individualidades, elas não podem atropelar a unidade. As individualidades não podem ser insubmissas à unidade. Conflitos, eles podem até existir, mas eles precisam ser resolvidos com a fundamentação da palavra, que é um grande instrumento a nosso favor. Resolvidos com a oração, com o jejum. Unidade nos projetos da igreja. Unidade nas atividades da igreja. E daí o relógio de oração para deixar uma mensagem importante para nós. Unidade nos desafios. Unidade nas lutas. Unidade nas necessidades da igreja. E quando eu falo da necessidade da igreja, eu não falo só disso aqui não. Eu falo disso. Unidade do corpo de Cristo, dos obreiros, sem contendas, divisão, inimizades, não presos a pecados passados, porque Deus ele não evidencia os seus próprios pecados, sem falar mal do irmão, porque Deus diz, na Epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 11, aquele que fala mal do seu irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se eu falo mal da lei, eu estou falando mal de quem? Quem fez a lei? Se eu falo mal da lei, eu estou falando mal. Sem ira, porque Deus diz, também na Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 19, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou ainda, em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, longe de vós, toda amargura e cólera, e ira e gritaria. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E vai complementar dizendo o seguinte, sede, pois, imitadores de Deus e andai em amor. Quando eu falo de unidade, eu falo de trabalho em equipe. E trabalhar em equipe, quando falamos de unidade, estamos falando de um grupo sem divisão, sem vaidade, orgulho, meninices, porque a glória é do Senhor, o crescimento vem do Senhor, não é do homem e não é para o homem. Então, vem de Deus, o conhecimento, e é para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Só há um que é grande, só há um que é grande e ele não pode ser o ego, é Deus. Nós precisamos ser mais do que batatas diferentes, já falei isso e não vou ampliar, mas nós precisamos ser mais do que batatas diferentes dentro de um mesmo saco. Precisamos ser um purê de batatas? Precisamos ainda construir, desenvolver, fortalecer a unidade dentro dessa igreja. E isso que eu estou falando não se trata de lavar roupa suja, mas também não se trata de tapar o sol com a peneira. Precisamos ser transparentes. Precisamos ser verdadeiros.
Porque quando nós mascaramos uma situação, nós não corrigimos o que precisa ser corrigido, nós não recebemos o selo da aprovação de Deus, nós não chegamos aonde Deus quer nos colocar, ou como Deus quer que nós vivamos. Quando nós mascaramos uma situação, as comportas dos céus, elas não se abrem para o sobrenatural, elas não se abrem para o avivamento, elas não se abrem para a glória de Deus. E eu disse para o pastor Luiz Carlos na sexta-feira, escrevi uma mensagem para ele, dizendo que nós queremos uma igreja cheia, mas não é cheia de ouvintes, não é cheia de seguidores de homens, não é cheia de indisciplina. Nós queremos uma igreja cheia da glória de Deus. E a união, ela foi criada por Deus, enquanto que a separação, ela é estabelecida pela carne ou por Satanás. E não é em vão que Davi disse no Salmo 133, verso número 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E este união aqui traz a reboque o significado de unidade, não de um saco de batatas diferentes, mas do purê de batatas. Quando fala aqui em união, está falando de unidade. Então não vamos entender corretamente. A segunda virtude das formigas que falamos é a perseverança. E olhando para as formigas, por isso é que eu disse que nós íamos hoje ser escovados. No amor, mas escovados. Olhando para as formigas, é claro notar que uma coisa que elas não são é preguiçosas. Pelo contrário, elas são incansáveis. Nada as fazem desistir do objetivo. Elas não olham para o tamanho do desafio. E se elas tiverem que enfrentar desafios 100 vezes mais pesados do que a sua massa corpórea quase nenhuma, lá estarão o quê? Unidas para conquistar o que querem, para conquistar aquilo que precisam. E perseverar é uma virtude que compõe a base, o alicerce, para, mais do que estarmos aprovados, sermos aprovados. Para conquistarmos vitórias, porque nos torna resistentes para vencer os obstáculos, os desafios, as lutas da vida. Portanto, perseverar significa, de uma maneira simplista, significa permanecer firme. E a palavra nos mostra que após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo ele foi derramado sobre os apóstolos. E eles começaram a falar em outras línguas. E houve grande avivamento, com a conversão de milhares de pessoas. Muitos sinais e prodígios, eles foram derramados, eles foram percebidos, porque além de haver o temor a Deus em cada alma, eles perseveravam. Perseverar significa o quê? Permanecer firme. Não é hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã talvez, depois de amanhã não. Perseverar significa permanecer firme. E além do temor a Deus, eles perseveravam, eles permaneciam firmes em 4 ações. Eles perseveravam na doutrina, na palavra. Eles perseveravam na palavra. Dá para entender, igreja, por que eu sou um instrumento, um elo dentro dessa igreja, que tanto bato nessa tecla? Da importância da palavra, de algo que está escrito para nós. Não precisamos comprar uma assinatura. Talvez, se tivéssemos que comprar uma assinatura, seria mais fácil para muitos. Porque é assim, né, que eu já escutei falar, tudo que é de graça não é valorizado.
Não bota lá um preço de R$10 ilusório, porque aí vai chamar atenção e vão querer. Mas é de graça. E é por isso que nós precisamos ter a dimensão espiritual, o discernimento espiritual importante da importância da palavra. Porque a palavra, ela vivifica. A palavra, ela é o sustento para a nossa fé. A palavra, ela revela a vontade de Deus. E eu vou repetir para que fique ainda mais claro. Essa foi uma das primeiras ações que perseveravam para receber o avivamento. Então ela é ainda mais importante. Perseveravam na comunhão, e nós já falamos sobre isso, agora mesmo, né? A estratégia do inimigo, ela é dividir para enfraquecer. É assim que os homens do mundo também fazem suas guerras. Uma das estratégias do inimigo, uma das importantes estratégias é conhecer o inimigo. E uma outra importante estratégia dele é dividir para enfraquecer. Perseveravam no partir do pão, ajudavam-se mutuamente e perseveravam também, irmãos, gostem ou não, em orações. Aí fazemos um relógio de oração, uma igreja que tem mais de 100 membros. Cadê a unidade da igreja? A palavra de Deus é clara. E no único versículo diz tudo isso. Lá no capítulo 2, no único versículo vai dizer isso. Eu não tirei da cartola nem da manga, eu tirei da palavra. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e em orações, porque a oração ela mostra a nossa dependência, ela mostra a nossa submissão e, consequentemente, move o coração de Deus a nosso favor. Igreja, abra os seus olhos. Vejam que mesmo colocando 5 objetivos, propósitos de oração importantíssimos para essa igreja, quase a metade dela não se sensibilizou. Então nós precisamos sim pregar sobre unidade e maturidade espiritual nessa igreja. Sim, porque somos conhecidos pelos nossos frutos. E esse é o caminho, onde a glória de Deus, comprovadamente, ela foi derramada e ela foi contemplada pelo povo de Deus. Irmãos, aqui não está dizendo que perseveravam contratando coach. Aqui não está dizendo que perseveravam brincando com a palavra de Deus. Aqui está dizendo que perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e em orações. E há um desfecho virtuoso para isso. Não precisamos inventar a roda. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva e ver virtudes que ainda continuam sendo valorizadas por Deus, porque o Deus do passado é o mesmo de hoje e será amanhã. Não precisa de maquinar grandes coisas e estratégias. Precisa apenas conhecer o versículo e viver esse versículo. Há uma palavra profética sobre essa igreja de um novo tempo. De que Deus, Ele está construindo uma nova história. Mas o autor do livro de Hebreus continua dizendo: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tendes necessidade de perseverar. E é preciso entender que nem as provações, nem mesmo as tribulações, nem as provações e nem mesmo as tribulações, elas devem frear a tua ação de persistir, de se conservar firme e constante, de perseverar, porque tanto uma provações como a outra tribulações, a palavra nos mostra que são verdadeiros
instrumentos de Deus para nos fortalecer, para moldar o nosso coração e o nosso caráter e para glorificar o nome do nosso Deus. E eu provo na palavra isso para vocês. Romanos 5, verso 3 e 4 diz: nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha lá a palavra tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência vai produzir esperança. Perseverança, experiência, esperança. Falamos de tribulação. Tiago, capítulo 1, verso 2 diz: tendes por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a palavra de Deus diz que no meio das tribulações e das provações, Deus está trabalhando. Então não é para abandonar o barco, não é para dormir, não é para deixar Jesus ao largo, não é para murmurar contra Deus. A tua perseverança, ela deve ter ação completa. E ela está fundamentada sobretudo na vontade de Deus, para que você alcance, conforme a palavra de Deus garante, a estatura de varão perfeito e íntegro, em nada deficiente. Vontade de Deus. Por isso eu quero trazer à sua memória um versículo em Hebreus capítulo 10, verso 26, que diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Você é obreiro do Senhor. Você é morada do Espírito Santo de Deus, criado e criada para a glória de Deus. Eu vou repetir: para a glória de Deus. Persevere renunciando à sua carne. Eu vou repetir: persevere renunciando à sua carne, buscando consagração e comunhão com o Senhor, porque é uma promessa revelada para a tua vida, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 25, que você será bem-aventurado em tudo aquilo que você realizar. Não sou eu quem diz, é a palavra do Senhor quem diz. A palavra do Senhor diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse, diz o versículo, esse será bem-aventurado no que realizar. Será que você consegue enxergar como a prosperidade espiritual chega em nossas vidas? Será que você consegue enxergar nesse versículo como a prosperidade espiritual e, consequentemente, a prosperidade material chega em nossas vidas? Obediência. Você está vendo como é que a felicidade chega em nossas vidas? Obediência. Você está vendo como é que a provisão de Deus chega em nossas vidas? Obediência. E para que haja obediência nessa igreja, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ser exortados na palavra de Deus. Nós precisamos ser repreendidos na palavra de Deus. Nós precisamos ser disciplinados na palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E como eu disse na escola bíblica nessa manhã, há crentes que parecem estar vivendo numa ilha da fantasia da fé. Escrevi isso no slide. Há crentes que parecem estar vivendo numa ilha da fantasia da fé. Só falam em bênçãos. Não gostam de ouvir falar sobre o preço a ser pago para ser fiel. E assim,
Quando vem a adversidade ou o sofrimento, se desviam. Quando os prazeres da carne batem à porta, se esquecem da sua identidade cristã. Mas o verdadeiro crente, ele permanece fiel a Jesus e a sua vocação. Nós somos chamados a perseverar, a permanecer firmes naquilo que já temos conhecimento. Terceira virtude das formigas: unidas, perseverantes. Eu falei que elas são sábias. Quando falamos de sabedoria, nós estamos falando de um tesouro valioso, muito valioso. Porque quando falamos de sabedoria, nós estamos falando da capacidade de avaliar corretamente e de agir prudentemente. Quando falamos de sabedoria, nós estamos falando da capacidade de avaliar corretamente e as nossas ações, a prática, serem prudentes. Já o capítulo 3, verso 13, a partir do verso 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Lá no verso número 16 vai dizer assim, 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Verso 16 volta a dizer, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, ou seja, tem disposição para perdoar, em perdoar. Ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Essa é a sabedoria que emana dos céus. Não é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. E a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele se alegrou muito de Salomão, porque quando ele teve a oportunidade de pedir o que quisesse ao Senhor, ele não teve dúvidas. Tem crente dentro da igreja que está pedindo dinheiro, está pedindo carro, está pedindo uma varoa. Não estou dizendo que nada disso é errado. Mas a prioridade está aqui, ó, dinheiro, carro, varoa. Para Salomão foi dado a ele esse direito de pedir o que ele quisesse. Ele não pediu poder, dinheiro, mansão, carro, mulher, homem. Ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque Salomão queria que Deus o dirigisse em toda a sua maneira de viver. Salomão, ele estava convicto de que com a sabedoria e o conhecimento de Deus, ele poderia executar da maneira adequada, da maneira correta, tudo aquilo que Deus viesse lhe propor.
Mateus 7, verso 7, no início diz: pedi e dar-se-vos-á. Quem pede, recebe. E Deus também te dá liberdade para fazer o mesmo pedido de Salomão. E esse é um lugar correto para você aprender da palavra. E ao aprender da palavra, você também aprende a dar prioridade ao que te edifica. Deus nos dá liberdade também para fazer o mesmo pedido. Mais ainda, Deus garante a todos que pedirem sabedoria com fé, em nada duvidando que Ele, o Senhor, nos concederá liberalmente. E viver a sabedoria de Deus é viver a expectativa da palavra de Deus, que diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso número 9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o efeito colateral de um homem e de uma mulher que busca a sabedoria e o conhecimento de Deus. A quarta característica é que elas são disciplinadas. E quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando da observância de algo que nós já fomos instruídos e que, portanto, nós sabemos o que temos em tese, sabemos o que temos que fazer. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Ou seja, na vossa luta contra o pecado, você está esquecido da exortação que já lhe foi dada. E qual é essa exortação? Lá no verso 5 vai dizer: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, ele corrige a quem ama e ele açoita todo filho a quem ele recebe. Verso 7, na parte inicial vai dizer: é para disciplina que perseverais. E aí eu dou um salto no verso 11 para dizer: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, o meu convite nessa manhã, ou a minha exortação nessa manhã para a igreja, estimulando a igreja, faça como as formigas. Trabalhe sem que ninguém precise ficar te empurrando ou repetindo aquilo que deve ser feito. Será que alguém precisa, pergunto à igreja nessa manhã, será que alguém precisa ficar te lembrando que não é para andar de carro acima do limite de velocidade? Você que é motorista. Será que alguém precisa ficar te lembrando que não é para dirigir em faixa seletiva? Será que alguém precisa ficar te lembrando que não é para estacionar o carro em local proibido? Será que alguém, você que é motorista, será que alguém precisa dizer isso para você? Eu penso que todos, inclusive os irresponsáveis e inconsequentes, todos, sabem o preço dessas contravenções? Sim ou não? Sim. Portanto, igreja, se você já sabe o que tem para fazer, faça. Se você já conhece o regramento bíblico e as orientações da liderança para ser um obreiro aprovado, cumpra. Se você já sabe o que não deve fazer, não faça. Se você já é adulto, não haja como um menino. Se você já é menina, adulta, não haja como menina. Não tente o Senhor, não dê brecha para a tua igreja. Não envergonhe o Senhor.
Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz: sede santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz isso. Sede santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Mas ainda em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 23, vai dizer: tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nessa manhã Deus nos mostra pilares que continuam sendo fundamentais, importantes, para nós vermos crescimento, para nós conquistarmos vitórias. E esses pilares se chamam unidade, perseverança, sabedoria, disciplina e, como dito no início da mensagem, dedicação total. Conta-se que um homem, já terminando a palavra, conta-se que um homem chamado Matthew Sands, ele recebeu um telegrama do gabinete de guerra britânico. E aí nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, e mais precisamente nos idos de 1940. Ele recebeu um telegrama declarando que o seu filho, David, ele estava desaparecido e ele era um soldado considerado morto. E o relatório provou ser verdadeiro aquilo que estava sendo divulgado. E com o coração partido, ele escreveu no verso do telegrama que ele recebeu o seguinte: tudo o que tenho e tudo o que sou, entrego a Deus para o seu serviço. E pouco tempo depois dele tomar conhecimento dessa terrível notícia, Matthew, ele recebeu o telefonema de alguém com um lembrete sobre um compromisso importante que ele teria. E a caminho do seu trabalho, ele passou por uma igreja antiga e ele observou uma placa que dizia assim: para venda, em leilão. E ele decidiu entrar na igreja para orar antes de prosseguir. E naquele momento sincero, genuíno, verdadeiro com Deus, Deus falou com ele para comprá-la, para dar prosseguimento à sua obra. E sem que ele soubesse, sem que o Matthew soubesse, um outro homem chamado Andrew Jelks, ele também viu a placa e ele decidiu comprar o templo para transformar o templo em uma galeria de diversões. E no dia do leilão, Andrews e Matthew, ambos, compareceram. Matthew havia preparado um documento com um lance formal pela propriedade. Mas em seu luto e diante daquele estado mental confuso, ele entregou o telegrama do gabinete de guerra em lugar do lance. E o leiloeiro, ele leu o telegrama em silêncio, bem como ele leu a mensagem de Matthew, dedicando a Deus tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. E quando todos os lances haviam sido apresentados, ele anunciou que a igreja, ela tinha sido vendida para Matthew
porque ele declarou que ele havia apresentado o lance mais alto. E quando perguntaram como, o leiloeiro leu as palavras do verso do telegrama. Tudo o que tenho e tudo o que sou, eu entrego a Deus para o seu serviço. E, obviamente, que todos os presentes, eles concordaram com a decisão do leiloeiro. E Deus, ele pede de nós dedicação total. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso número 30, traduz para nós claramente o que é dedicação total. Diz assim a palavra: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa é a tradução no mundo espiritual do que é dedicação total a Deus, a obra de Deus, o viver na presença de Deus. E que seja essa a natureza da sua dedicação. Porque se assim o for, não teremos dificuldade de falar e de viver a unidade e a maturidade dentro dessa igreja. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo conhecimento que o Senhor nos dá por meio da sua palavra. Não precisamos falar muito. Precisamos apenas ler a tua palavra, que fala por si só aos nossos corações. E ela sim é que tem poder para nos fazer homens e mulheres diferentes. Pai, o Senhor continua enxergando as nossas lutas, os desafios dessa igreja, as lutas e restrições, limitações também pessoais dessa igreja. E o Senhor nos manda a não esmorecer, a perseverar, a batalhar. E assim continuamos fazendo, Deus, semanalmente, orando, jejuando e esperando no Senhor, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então esperar no Senhor é bom. Mas a carne, Deus, fala ou tenta falar mais alto do que a voz do Espírito. A carne e o inimigo tentam destruir ou desconstruir aquilo que o Senhor fala por meio da sua palavra. E nós estamos, Deus, nessa manhã, Pai, não somente para louvar, não somente para escutar, ouvir a tua palavra, mas para viver a tua palavra, para praticar a tua palavra. E por isso, Pai, com humildade, sabendo que o Senhor inclina os seus ouvidos, vem nos ajudar. Ó Deus, nos ajuda a viver a tua palavra, Pai, sem vaidades, sem discórdia, sem facção, sem meninices, sem orgulho. Nós já não somos mais meninos, somos adultos e não somos mais chamados a ficar bebendo leite espiritual. Queremos coisas sólidas e grandes da tua parte, Pai.
Continuamos declarando no mundo espiritual, como foi dito nessa semana, queremos uma igreja cheia da tua glória. E esse é um alvo, Pai, que nós não vamos desistir, nós não vamos negociar, porque nós sabemos o preço que temos que pagar, e quão bom, Deus, é conhecer a tua palavra para não desistir, e ao mesmo tempo conhecer a tua palavra, saber que nesse caminho que pode ser difícil, o Senhor é conosco, o Senhor nos abençoará, o Senhor Jeová Jirê proverá sobre nossas vidas. Ó Deus, mais uma vez eu oro, aquilo que eu não posso fazer, limitado que eu sou, o Senhor pode. E continua sendo, Deus, alvo desta igreja. Ainda que pareça utópico, ainda que pareça algo impossível, mas viver a unidade e a maturidade dessa igreja. Deus, não nos falta a palavra e por isso que somos repetitivos em falar essas mesmas coisas, não é isso? Mas nós falamos porque sabemos, primeiro, que o Senhor escuta as nossas orações, e segundo, porque ainda não chegamos nesse patamar, e terceiro, porque entendemos a relevância disso para a vida espiritual dessa igreja, Pai. A tua igreja é um hospital e continuará sendo um hospital, tratando feridos de almas, cativos, oprimidos, sim, mas também somos chamados a avançar, e é nesse propósito que nós queremos, Pai, avançar. Não queremos, Deus, ficar parados em cima do muro e muito menos retroceder. Nós queremos avançar para aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, que não seja pela dor, mas pelo poder da tua palavra. Corações se quebrem, pés que se apressam para o mal, Pai, se desviem desses caminhos, sentimentos daninhos e destrutivos sejam quebrados, para que a tua vontade boa, agradável e perfeita seja vivida em nossas vidas. Ó Deus, trabalha nessa igreja, ou melhor, continua trabalhando nesta igreja. Nós sabemos, Pai, que o nosso esforço não será em vão. O teu tempo é diferente do nosso. Mas nos ajuda, Deus, a sermos perseverantes e vivermos a tua vontade. E essa oração, Pai, ela alcança não somente a minha vida, não somente aqueles que estão presentes nesta manhã, mas o corpo de Cristo desta igreja. Em nome de Jesus, ainda que não estejam fisicamente presentes, o Senhor alcança por nossas orações. Em nome de Jesus, Pai, muda a visão para que os olhos sejam bons. E sendo bons os olhos, o corpo será bom, as decisões serão boas, os pensamentos serão bons. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha, Deus, no seio desta igreja. Como nós dissemos durante a palavra, o altar não é lugar para lavar roupa suja, mas ao mesmo tempo não é lugar para ficar tapando o sol com a peneira. O Senhor se agrada da transparência, porque nós não estamos nessa manhã julgando. O nosso alvo não é a derrota dos nossos irmãos. O alvo da nossa oração é a conversão. O alvo da nossa oração é a unidade, é a maturidade. Somos gratos, Pai. Somos gratos. Mas continua falando conosco e trabalhando, Deus, em nossas vidas. Assim nós oramos. E nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
e que a igreja do Senhor diga amém.